Hoje o Fala Bicho quer trazer para você uma reflexão. O que passaria na sua cabeça se de repente você acordasse pela manhã, um belo dia, e tudo que você tem tivesse simplesmente desaparecido? Tudo mesmo, viu? A sua casa, a sua cama, a geladeira, os alimentos, a sua família, os seus amigos. Você simplesmente não tivesse mais onde ficar, não tivesse mais quem te protegesse, quem zelasse por você. O que você sentiria? O que passaria pela sua cabeça e pelo seu coração? Bom, esses sentimentos que passaram aí pela sua cabeça durante essa reflexão são os mesmos que passam também pela cabeça dos cães quando eles são abandonados. É por isso que o assunto de hoje aqui no Fala Bicho é abandono de animais. Mas antes, se você gosta do mundo dos animais, se você se preocupa com o abandono e com o sofrimento deles, segue aqui as nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube e também o nosso Instagram, e já aproveita para curtir esse vídeo, mandar ele para as pessoas que gostam também do assunto ou então para aquela pessoa que precisa ouvir esse recado. E claro, não deixe de ativar o sininho para você receber todas as notificações, porque toda semana tem assunto novo aqui no Fala Bicho. Mas como assim, Dayana? Os animais têm sentimentos? Olha, não sou eu que estou falando isso não, viu? Quem fala isso são algumas pesquisas que já foram realizadas aí mundo afora. É bem fácil, é só você pesquisar aí no Google que você vai encontrar vários artigos sobre esse tipo de assunto. Mas uma delas em especial que eu quero citar, ela foi realizada no ano de 2013 lá nos Estados Unidos. Um pesquisador pegou alguns cães, conseguiu adestrá-los para que eles ficassem bem quietinhos dentro da máquina de ressonância magnética e conseguiu analisar o que acontecia dentro do cérebro deles no momento em que eles eram estimulados de alguma forma. Então o cachorrinho estava lá dentro da máquina fazendo o exame, eles vendo a imagem do cérebro, e aí o que eles faziam? Ofereciam um petisco, ou então o dono se aproximava. E nesse momento do exame eles descobriram então que a parte do cérebro do animal que é estimulada nessas situações de prazer é a mesma que é estimulada no nosso cérebro. Por isso que no final da pesquisa eles chegaram à conclusão de que o que acontece com os animais é muito parecido com as emoções das crianças, digamos assim. Então quer dizer que sim, eu pelo menos acredito que os animais têm sentimentos sim, dentro da capacidade deles, dentro da consciência e da irracionalidade deles, mas eles têm sentimentos sim. Bom, não é à toa que na internet também você já consegue ver várias imagens, registros, da reação dos animais em alguma situação de dor, de sofrimento e até mesmo de alegria. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? No abandono. Essa situação que é muito frequente e causa muito sofrimento, principalmente aos cães. O que acontece? Um cão que é abandonado, ele só não perde toda a segurança, a estrutura que ele tinha, o cuidado que ele tinha, mas ele fica também exposto ao risco de morte, porque na rua, ou seja lá onde ele estiver, num terreno baldio, num lixão, ele vai estar exposto à morte. Ele pode sofrer um acidente, ele pode ser atropelado, ele pode adquirir uma doença, ele pode adquirir também uma zoonose, que inclusive zoonoses são doenças que afetam os animais e depois são transmitidas para as pessoas, Então são vários fatores que envolvem o abandono de animais, não só o crime de quem faz isso. Mas nós não paramos por aqui não, viu? Olha só a entrevista que eu fiz sobre esse assunto. Acompanhe aí. E para a gente saber mais sobre essa questão do abandono, essa questão legal, o que o abandono envolve, a gente veio conversar com a Andréa Marcelino, que é voluntária da causa animal e também é advogada. A gente está em dezembro, mês em que existe a campanha Dezembro Verde, que justamente conscientiza sobre a questão do abandono de animais. E como é que é aqui? O que você percebe nessa tua experiência com a causa animal? Nós que moramos nessa região litorânea, nós temos algumas peculiaridades, nós da causa. Observamos que a população obviamente aumenta nessa época, as pessoas vêm veranear, vêm fazer turismo aqui e infelizmente usam o nosso litoral como descarte, local de descarte dos animais, por ser mais isolado a praia, o molho, próximo da rodovia. Então a gente percebe que
pelo fato de ser litoral, isso acontece em todo o nosso litoral, o número de animais abandonados aumenta. De dezembro até fevereiro, né? Um pouquinho depois do carnaval. Por que será que isso acontece? Porque é uma forma velada de você largar o teu animal, de você abandonar, né? Sem que seja observado, o que não é verdade, né? Porque a gente tem hoje bastante maneiras de se descobrir esse abandono, mas eu acredito que as pessoas se sintam mais confortáveis, né? Muitos até abandonam antes de vir ao litoral porque não querem se incomodar de ter que pagar um hotelzinho, ou ter que trazer junto, né, e cuidar, que ele quer estar liberado para fazer festa, para ir à praia, enfim. Não tem mais a responsabilidade sobre aquele bichinho, digamos assim. Exatamente, é essa sensação de eu quero me desprender dessa responsabilidade. Na verdade, a responsabilidade continua ali, né? Mas eu acho que essa sensação de impunidade que as pessoas têm na praia, isso a gente verifica em outras áreas, né? Porque você vê que a questão do trânsito, por exemplo, parece que a lei de trânsito não existe durante o verão. Então é uma sensação de impunidade que se tem nessas épocas comemorativas, né? Em especial no final do ano. Andréia, mas a gente sabe que durante esse ano de 2020 muitas coisas avançaram em relação à causa animal e a principal delas é a lei que agrava a punição para as pessoas que cometem maus tratos. E abandonar um animal é uma forma de maus tratos. O que essa legislação traz hoje? O que pode acontecer com essa pessoa? Bom, hoje, em relação aos maus tratos e abandono de cães e gatos, a gente tem um aumento da pena máxima, que chega a 5 anos de prisão, né? Então, o que acontece hoje? Tanto a Polícia Militar, como o Judiciário, como o Ministério Público, eles têm um embasamento maior para que haja uma punição mais significativa em relação a maus tratos e abandono, né? Anteriormente a essa modificação, a pessoa ela cometeria esse crime de maus tratos ou abandono e não haveria a possibilidade de uma prisão imediata, né? Hoje ela pode ser presa em flagrante, essa prisão em flagrante pode ser convertida numa preventiva, então vai depender de alguns detalhes, se essa pessoa já é reincidente, algumas coisas contribuem para que essa pessoa tenha uma punição maior e possa sim, inclusive, ficar presa, né, preventivamente ou vindo uma condenação futuramente, se houver algum tipo de reincidência já também, ela pode sim ter uma pena mais severa. Sim, essa questão do embasamento legal é interessante, porque até então não se existiam muitos recursos legais para que essa punição acontecesse. Hoje não, já está muito bem embasado na lei. Na verdade, o ideal seria que nem precisasse lei, que as pessoas fossem conscientes, né, da sua responsabilidade, da sua função e tudo mais, mas infelizmente a lei com certeza veio para ajudar. Seria perfeito, né, não haver uma legislação, porque a gente que é do direito, a gente estuda e a gente entende que essa punição ela deveria ser uma exceção à regra, né? E não uma regra. E não uma regra. Então a gente não pode também ficar se regulando pela exceção. Crime é crime, precisa ser combatido, né? Que as pessoas tenham mais consciência, porque sim, elas vão responder por isso, né? Ainda que seja uma pena pequena, ainda que infelizmente seja só para cães e gatos nesse caso, a gente continua a luta para que se incluam outras espécies, todas as espécies, né? Para que haja realmente um acolhimento da lei com relação ao meio ambiente, às pessoas. A questão do abandono, ela não é só a responsabilidade daquela pessoa que praticou. De forma geral, ela é nossa responsabilidade também, porque muitas vezes a gente vê, a gente sabe e a gente não denuncia, a gente não faz nada. E quando você não faz nada em relação a uma situação irregular, ilegal e de maus tratos principalmente, você está sendo conivente com aquilo porque você não fala, você não denuncia. Então, o que você diria para as pessoas sobre isso? É muito importante isso que você falou, porque ela tem todo um contexto, né? Então, quando eu me omito dessa denúncia, dessa informação que eu posso estar contribuindo, né, para combater maus tratos, eu também estou me omitindo no sentido de que, a partir do momento que eu tenho um animal, por exemplo, em situação de abandono, eu tenho uma contribuição para o aumento de zoonoses, para a iminência de um acidente de trânsito, uma mordedura, o próprio sofrimento do animal.
Então, a partir do momento que eu denuncio, que eu procuro a Polícia Militar, eu registro um boletim de ocorrência, procuro o Ministério Público, procuro o órgão ambiental do meu município, que é responsável, nesse caso, por maus tratos, né, quando existe um tutor. Quando eu me omito de fazer isso, eu estou contribuindo não só para o sofrimento daquele animal, mas para o prejuízo de um meio ambiente em que eu vivo, né, com relação à saúde pública, com relação à segurança pública, com relação ao turismo, porque ninguém gosta de chegar numa cidade e ver aqueles animais todos por ali, né? Então, é muito importante a denúncia, né? A gente não pode apenas cobrar dos órgãos públicos que eles façam alguma coisa se a gente está se omitindo nesse ponto. O ideal é ligar para a Polícia Militar ou não tem? O ideal seria procurar cada órgão específico? Depende da situação. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa e observo que naquele exato momento uma pessoa está batendo no animal, está machucando de alguma forma em que a minha atuação ali pode interferir de forma imediata, liga-se para a Polícia Militar, né? Porque a Polícia Militar, ela em tese viria imediatamente para fazer sanar aquela situação. É muito arriscado que você sozinho tente enfrentar uma outra pessoa, né? Porque você vai estar se expondo, a sua integridade pode estar comprometida em risco, também, né? Então é importante sempre fazer isso embasado na lei, né? E com o apoio desses órgãos, né? Seja a Polícia Militar, seja... Agora, quando é uma situação, por exemplo, eu observo que aquele animal do meu vizinho, ele está em situação constante de abandono, de maus tratos, ele não tem água, ele não tem comida, ele está chorando, ele fica muito sozinho, ele não tem proteção contra o sol, contra a chuva, né? Então, o que eu faço? Eu posso também chamar a Polícia Militar e, ao mesmo tempo, eu posso registrar, por exemplo, um boletim de ocorrência e procurar o órgão ambiental do meu município. Né? Então, veja, eu tenho vários instrumentos que eu posso usar. Então, não existe uma situação em que eu não possa fazer nada. Com certeza. André, e uma coisa que eu gostaria que as pessoas refletissem também, porque a gente está falando sobre a questão das leis dos homens aqui, da nossa sociedade, as regras da nossa sociedade. Mas quem acredita em Deus sabe que quando você pratica um ato de maldade, de crueldade contra um outro ser, seja um animal, uma pessoa, a natureza, o meio ambiente, o planeta, de forma proposital, você está criando uma dívida espiritual, o negócio é superior. Então, assim, a consciência é o ideal acima de tudo, né? Que as pessoas tenham mais consciência sobre o que elas estão fazendo aqui, principalmente, né? A questão do respeito é fundamental, né? Eu acredito também que, independente da crença de cada um, o universo, ele conspira a favor de quem não conspira contra ninguém, né? Com certeza. Então, nesses anos todos de experiência assim, com a causa animal, se eu fosse fazer um livro, daria muito certo. Eu acompanhei várias situações em que aquele malfeitor, em que aquela pessoa que maltratou, que abandonou, em muitos casos, ela teve algumas consequências na vida dela que talvez até hoje não entenda, sabe? Mas como você falou, né, a questão da espiritualidade também. Nós temos hoje muitos estudiosos nessa área da questão da espiritualidade dos animais, né? Eu cito aqui a doutora Irvênia Prada, que é uma mestre, professora, doutora, e fala muito nessa questão, comprovadamente, né? Cientificamente ela consegue elencar a questão espiritual com a questão dos maus tratos, né? A gente tem também aquelas situações em que envolve a psicologia, que a psiquiatria demonstra que uma pessoa que maltrata um animal é uma pessoa em potencial que maltratar outra pessoa. Com certeza. Então, a causa animal ela não é isolada hoje, não, sabe? Ela não é uma ciência isolada, ela não é uma área do terceiro setor isolado, né? Nós temos hoje um leque enorme de profissionais que trabalham em favor da causa animal, técnicos, né, estudiosos, e é gigante assim, a nossa rede de proteção animal hoje. E eles fazem parte da nossa vida e estão cada vez mais presentes na nossa vida. Esse assunto aqui a gente podia ficar horas e horas falando porque tem muita coisa interessante, mas a mensagem principal hoje é a seguinte:
reflita, faça a sua parte, o que você puder evitar em relação ao abandono, aos maus tratos, tenha consciência do que realmente acontece ao seu redor. E se você gostou do vídeo, gostou da discussão, siga aqui as nossas redes sociais, curta o vídeo, mande para as pessoas que também gostam do assunto e nos acompanhe aqui no canal, que sempre tem muita coisa bacana relacionada ao mundo dos animais. Andréia, muito obrigada. Com certeza a gente vai voltar a conversar, tem muita coisa sobre isso ainda pra gente falar. Obrigada, foi um prazer. Conte comigo. Até o próximo vídeo. Tchau.